vamos receber o deputado Sanderson. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia, sempre um prazer falar com vocês. E recebi, se me permitir já falando sobre o assunto, recebi perplexo. Porque se o CNJ, que tem a função justamente de controle externo da atividade da magistratura, não pode fazer a fiscalização de um ministro do STF, sinceramente, o CNJ deixa de ter função. Porque o próprio STF não faz o controle de seus ministros. Eu vi agora, recentemente, o ministro Gilmar Mendes dizendo que o Senado não pode agir no controle de ministros do STF. Então quer dizer que os ministros do STF estão fora de qualquer controle. Claro que não, isso é um absurdo. E demonstra, mais uma vez, de forma até assim escandalosa, o corporativismo que toma conta do Poder Judiciário do Brasil. Infelizmente, isso é algo que acontece porque o Congresso Nacional, notadamente o Senado Federal, com a sua letargia, com a sua omissão, permite. Deputado Rodrigo Constantino também participa dessa entrevista, juntamente com a Guta Pini, que é a próxima a fazer a pergunta para o senhor. Deputado, como algum controle... Bom dia, primeiramente, bem-vindo, obrigada pela entrevista. Como controles aí dentro do próprio Supremo, dentro da esfera do Judiciário, é algo que a gente não pode esperar, pelo menos do que nós estamos vendo, eu queria ouvir o senhor como é que está a movimentação para a abertura de CPIs na Câmara ou até no Senado, para investigar essa questão do Banco Master e do relacionamento do ministro, essa questão do resort. O Congresso vai voltar na semana que vem do recesso. Como é que está essa articulação? Qual que é a expectativa? Olha, tráfico de influência, conflito de interesses é o menor que nós temos aí. Porque, pelo que tudo indica, há corrupção, há enriquecimento ilícito, há lavagem de dinheiro, há corrupção de agentes públicos, cooptação de agentes públicos também. Então, isso faz com que nós tenhamos toda a energia e foco para instaurarmos a CPMI do Banco Master. E eu advogo a instauração da CPMI mista, Senado e Câmara, porque tenho o entendimento de que uma CPI na Câmara não teria poderes, já que não tem senadores dentro da CPI na Câmara, para convocar ministros do STF. E uma CPMI teria, porque é uma das atribuições do Senado Federal fazer a fiscalização de atos, inclusive jurisdicionados e jurisdicionais, de ministros do STF. Então, estamos focados na CPMI do Banco Master, isso é necessário, não é palanque político, como os governistas têm dito. Ontem vi uma entrevista do líder do governo, deputado José Guimarães, dizendo, não, isso aí é só para fazer política. Não, não é para fazer política, deputado. Isso é para investigar os corruptos da República, que se acham donos do país, quando não são. Uma república não tem dono. Ninguém está acima da lei numa república que se pretende democrática. E essa situação agora do ministro Dias Toffoli, como também do ministro Alexandre de Moraes, simplesmente foi a gota d'água, porque ninguém mais, Brasil afora, aceita esse tipo de absurdo, de abusos que temos assistido vindo do STF. Essa representação que eu fiz ao CNJ, ela não buscava a abertura de um processo criminal. Não, era um PAD, processo administrativo disciplinar, porque nós verificamos infrações administrativas cometidas pelo Dias Toffoli. Uma série de infrações que a LOMAN estabelece, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. E a LOMAN não excetua ninguém. Os juízes dos tribunais, STJ, tribunais regionais, STF, TST, enfim, são juízes.
são magistrados. E se o CNJ, que tem uma corregedoria, inclusive, né? O ministro corregedor nacional que vem do STJ, ele tem a função justamente de, em situações que tais, buscar moralizar o Poder Judiciário. A reforma do Poder Judiciário que aconteceu lá em 2004, que produziu a construção do CNJ, porque até então não existia esse conselho, e podem verificar, se nós formos lá nas notas taquigráficas, e eu fui, o objetivo era o quê? Dar controle externo ao Poder Judiciário que, em 2004, ou seja, há 20 anos, já estava fora de controle. Então, foi criado. Nós vamos, então, agora criar o CNJ, um órgão formado aí por 15 integrantes, tem integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia, cidadãos comuns, que não fazem parte do Poder Judiciário, para que este conselho, representando a população brasileira, faça o controle externo do Poder Judiciário. E esse controle externo é justamente sobre condutas, sobre posturas. Não, o CNJ, conforme foi criado na emenda constitucional número 45, lá em 2004, ele não tem o poder jurisdicional. Ele não tem o poder de revisar ou modificar nenhuma decisão de nenhum magistrado do Brasil. Apenas tem a função correicional, que é exatamente isso. Um ministro com relações espúrias, julgando uma situação que ele está diretamente ligado. Então aí temos tráfico de influência, como eu falei, conflito de interesses, possivelmente enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, relações promíscuas entre agentes públicos e agentes privados. Nós não estamos falando aqui de revisar, retificar qualquer decisão do ministro Dias Toffoli. Isso aí, quem tem que fazer é o próprio STF. E se ele errou criminalmente, o PGR é que tem que agir. Eu pedi que o CNJ administrativamente apurasse, abrisse um procedimento para esclarecer. Afinal de contas, o CNJ foi criado para isso. Se o CNJ não tem essa função, sinceramente, não precisa nem existir. Bom, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não se submete ao Conselho Nacional de Justiça, esse pedido possivelmente ele não iria à frente de certo modo, não é? Pelo menos é o que a gente conversa com os juristas, inclusive a Guta Pini, que trouxe essa informação para mim aqui numa conversa a respeito dessa pauta. Bom, a questão é, eu gosto muito nesse jornal, no Jornal da Oeste, primeira edição, deputado Sanderson, de dar voz para a nossa audiência. Eu digo que é um jornal que a gente faz para quem está do outro lado da tela, mas a gente faz junto também com quem está do outro lado da tela, mandando mensagens aqui por meio do nosso chat. O Denis Coelho, ele trouxe aqui toda a indignação dele com relação a esse episódio. Eu quero trazer um ponto baseado no que disse o Denis, o seguinte: já que esse pedido foi arquivado, qual é a solução real, imediata, para que todas as graves controvérsias que a gente tem acompanhado aí em relação à permanência do ministro Dias Toffoli na relatoria desse caso, do caso do Banco Master, para que elas sejam devidamente investigadas? Qual o caminho jurídico, por exemplo, o senhor, a oposição, um caminho jurídico, um caminho institucional efetivo? E resta ainda alguma possibilidade, alguma alternativa concreta? Veja, é uma interpretação do STF essa história de que ministros do STF não podem serem correcionados pelo CNJ, porque não está lá na emenda constitucional. Eles inventaram, não. Os ministros do STF estão imunes a qualquer tipo de correição por parte do CNJ. Eles interpretam como bem entendem. E esses abusos todos, e essas situações teratológicas que partem do STF, só acontecem porque temos um Congresso Nacional fraco. Muito fraco. O Senado da República tem instrumentos e remédios constitucionais para fazer esse controle, e não faz. E nós sabemos por que não faz. Aliás, daqui 6 meses tem um processo eleitoral. Oxalá haja uma grande modificação na configuração do parlamento, para que, quem sabe, parlamentares, senadores em especial, com dignidade, com honra, possam fazer o que tem que fazer, o que tem que ser feito, como todo mundo tem dito. Não tem a quem recorrer, porque a cúpula do STF já disse que não vai fazer.
nós já representamos a PGR. Eu também já representei a PGR, que ainda não se manifestou. No caso do Alexandre de Moraes, ele já se manifestou e disse não, arquivou. Muito provavelmente, o PGR também vai passar pano nesta questão do Dias Toffoli. Então, se o PGR não age, STF não age, o CNJ, que teria a função de controle externo do Poder Judiciário, não faz. Só tem um recurso, que é o Senado da República Brasileira, Senado Federal, instaurar um processo de impeachment para, nesse processo, chamar esses ministros todos, abusadores, e aí eles vão se explicar. Se eles não se explicarem com base em fundamentações legais e constitucionais, aí eles têm que ser impedidos e demitidos, mandados embora. Aí o presidente da República vai nomear um novo ministro do STF. Este é o caminho, né? No aspecto jurídico, isso é o aspecto político. No aspecto jurídico, não tem saída. Nós não temos saída. O STF hoje é um órgão sem controle. Os ministros do STF hoje são homens e mulheres superpoderosos, que não têm limites, porque o presidente da República é fiscalizado pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal de Contas da União e, a cada 4 anos, pela população brasileira. Senadores e deputados federais também são controlados pelos conselhos de ética das casas, são controlados pelo próprio STF e são controlados a cada 4 anos, são sabatinados a cada 4 anos pela população brasileira. Os ministros do STF são controlados por quem? Por ninguém. A população não os sabatina, nunca, nem no ingresso. Eles não estão subordinados, no aspecto do controle, ao CNJ. Não estão controlados pelo Tribunal de Contas da União. Então nós temos aí um monstro. E este monstro está fazendo muito mal, eu diria até um câncer, está fazendo muito mal ao tecido social brasileiro. Quem faz a próxima pergunta para o senhor é o Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado Sanderson. Pois é, né? Eu lembro da pergunta feita pelo poeta romano Juvenal: quem vigia o vigia, né? E nós estamos vendo que não tem ninguém para impor limites a esses abusos supremos. Tem até o ex-ministro Aires Brito dizendo que o poder supremo é supremo, ou seja, na cabeça dele está acima dos demais, e não era essa a intenção da Constituinte. Pergunta que eu lhe faço: o senhor é pré-candidato ao Senado. Nós não podemos, então, esperar que essa legislatura, com o comando de Davi Alcolumbre, faça alguma coisa. Então, isso é uma questão que fica postergada para 2027, é isso? Conhecendo o cenário político de dentro, estou no meu 2º mandato como deputado federal e transito dentro do Senado também. Participo de reuniões como deputado e como convidado, enfim, em comissões mistas, seja também como parlamentar integrante do Congresso Nacional. Este cenário atual não tem saída. A configuração atual não é só por causa do Davi Alcolumbre. Ele é o presidente. E ele acaba sendo testa de ferro. É por causa da configuração. A formação atual deste Senado não tem condições de enfrentar quem quer que seja. Não tem condições de enfrentar os deletérios da pátria, os estelionatários da nação. Não vão enfrentar. Essa turma que está lá não vai fazer nada. Por isso nós estamos insistindo, e domingo, no encerramento ali daquela caminhada liderada pelo Nicolas, depois eu caminhei durante os últimos 3 dias, enfim, e depois fiquei ali conversando, e assim, de 50 pessoas que foram me cumprimentar, as 50 disseram: pelo amor de Deus, nós não podemos perder a eleição para o Senado. É Senado. Então, o nosso foco em 2026 é mudarmos o cenário do Senado Federal. E agora muda 2/3. Se nós, inclusive, perdermos as eleições para o Senado, com a modificação de 2/3, eles vão ter 8 anos de maioria. Então, o nosso foco, sim, tem que ser na renovação para melhor do Senado. A Câmara, claro, também temos que ter maioria, mas considerando que os ministros do STF estão sem controle,
abusam justamente porque sabe que não tem controle. Nós precisamos ter, então, um remédio efetivo, eficaz, que vem do Senado Federal, que só pode ser aplicado condicionalmente pelo Senado Federal. Esse Senado que está aí não vai fazer. Nós sabemos que não vai fazer. O líder ali no Senado é o Davi Alcolumbre, mas repito, ele não é o único culpado, porque ele tem um muro de arrimo ali que lhe dá proteção, que não deixa as coisas caminhar, que passa pano. Ontem eu vi a matéria dando conta de que o tal de Jorge Messias, o garoto de recado lá da Dilma, vai ser sabatinado e vai ser aprovado. Vai obter os votos lá no Senado para ser o novo indicado, mais um ministro do STF aparelhado, que vai servir de capacho de Lula e companhia. Então, o foco nacional, isso é um pedido que nós temos feito em todos os estados. Nosso foco é Senado Federal. Precisamos estar unidos para que tenhamos a maioria no Senado Federal e senadores dignos, né? Não dá para também acharmos que vamos renovar com gente que vem, por exemplo, do Centrão, ou que vem muito menos da esquerda. Nós temos que renovar com senadores que venham com coragem para fazer as modificações. Para mim, é inegociável. Na minha observação, é inegociável. Não tem essa história de anistia para abusador, porque pessoas morreram, famílias foram destruídas, carreiras foram destruídas. É inegociável não só dar o impeachment nessa turma. É negociável levá-los aos bancos dos réus, porque os abusos que essa turma cometeu nos últimos 5, 6 anos é algo imperdoável. Deputado, eu insisto na minha pergunta, fazendo coro ao que a nossa audiência diz aqui por meio do nosso chat. Está acontecendo, inclusive, um debate em torno disso. A Fausta Oliveira com a UED, dizendo o seguinte: nós queremos ouvir o que deve ser feito, porque todas as articulações que a direita coloca, o governo federal, o governo Lula e o STF barram. Tem ainda aqui um outro posicionamento de uma espectadora, da Rose Matias. Ela está dizendo basicamente o seguinte, que ela está desacreditada com relação a tudo isso, e ela tem a impressão de que ninguém, no final das contas, ao fim e ao cabo, vai fazer qualquer coisa. Então, eu quero entender, eu quero ouvir o senhor, como é que é possível romper tanta blindagem que tem sido feita para prevalecer diante de tantos recursos dos parlamentares? Como é que a direita pode se mobilizar para desfazer tanto excesso de poder, tanto autoritarismo, mesmo diante, por exemplo, do maior escândalo bancário da história do nosso país? A direita tem se mobilizado, nós estamos procurando caminhar unidos, organizados. Agora, nós não temos a maioria. Nós temos aí 100 deputados federais e 20 senadores. Isso não é a maioria. Para nós termos a maioria, nós precisamos ter 51% da Câmara e 51% do Senado. Sem isso, não adianta nós querermos achar que vamos fazer, que não vamos fazer. Por isso eu assinalei agora há pouco que daqui 6 meses temos eleições. Nós vamos estar unidos para fazer as modificações e elegermos apenas candidatos a senadores e a deputados federais que sejam honrados e que tenham vida pregressa limpa e identificada com os valores conservadores da direita. Aí nós teremos condições. Agora, nesse cenário atual, não tem o que fazer. Nós tivemos essa manifestação agora, essa caminhada gigantesca, com grande participação nacional. Isso serviu para um start e nós vamos daqui para frente, semanalmente, buscando manter acesa essa chama da movimentação nacional. A indignação da população é a mesma indignação nossa. Nós estamos, enquanto parlamentares da oposição, muito indignados com esses abusos que vêm se repetindo. O aparelhamento que a esquerda produziu no Brasil nesses últimos 30 anos é algo que judia e que sacrifica a população brasileira. Eles têm um aparelhamento montado no STF, mas também tem outras instituições. Nós vemos aí várias instituições
aparelhadas pela esquerda e, com isso, eles conseguem avançar. Esse escândalo do Banco Master, por exemplo, se nós conseguirmos, e vamos conseguir, se Deus quiser, teremos força para instaurarmos a CPMI do Banco Master. Mas ali é a ponta do iceberg, porque a corrupção, o dinheiro clandestino e ilícito que irrigou autoridades públicas de todos os poderes, do Poder Judiciário, do Executivo e do Legislativo, vindo desse Daniel Vorcaro, é algo assustador. E por isso que o próprio governo tem trabalhado para que a CPMI não ocorra. Porque eles têm essa ligação. O mesmo preposto de Lula para atacar a democracia e para prender adversários, que é Alexandre de Moraes, é também o mesmo preposto de Vorcaro. Alexandre de Moraes é preposto do PT para fazer essa pataquada toda, essa cilada do tal do golpe de Estado, mas o Alexandre de Moraes também é um advogado, é o preposto, é o defensor, é aquele que representa o Banco Master. Isso está muito claro. Então, somente com união, foco, nós teremos condições. E as eleições estão aí. Daqui 6 meses, temos que tirar qualquer tipo de aresta e focar na vitória do Congresso. Se possível, e isso é possível, também com organização da direita, elegermos um presidente da República de direita, com honra e dignidade e honestidade, para que esse tipo de aparelhamento e de corrupções de toda sorte deixe de acontecer. Muito bem, pegando o gancho no que o senhor disse sobre essa questão de que nesse cenário atual é muito difícil, praticamente impossível que qualquer avanço ocorra, né, dentro do Senado Federal com relação a todas essas questões aí relacionadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A nossa espectadora Soraya Guerra escreveu o seguinte aqui no nosso chat, eu faço questão de registrar. A pressão popular é imprescindível para que os senadores que vão passar pelo crivo do voto no final do ano, nas eleições em outubro, mudem de atitude. Obrigado pela participação, Soraya. Obrigado também ao senhor deputado Biratã Sanderson. Seja sempre muito bem-vindo, que o senhor volte em breve. Obrigado pela participação. Obrigado. Parabéns ao Oeste.